Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que alegria, mais um dia estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor nessa escola bíblica dominical. Nesse momento, então, vamos agradecer ao Senhor por esta tão grande oportunidade. Ó Deus, muito obrigada, Pai, porque apesar das nossas limitações, ó Deus, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido a nossa força, é o Senhor quem nos instrui, é o Senhor quem nos conduz em todas as coisas. Ó Pai, venha nos perdoar as fraquezas, Senhor, venha nos perdoar, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que muitas vezes nós fazemos, ó Pai, sem mesmo perceber, mas que não condiz, ó Deus, com a Tua vontade. Mas que o Senhor venha nos orientar, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir em todas as coisas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Hoje nós vamos estudar a 15ª lição do livro Andando nos Passos de Jesus e a nossa lição de hoje é Amando como Jesus. Mas antes nós vamos fazer uma leitura que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 1 ao 3, e que diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Antes de iniciarmos a nossa lição, nós vamos ouvir alguns cânticos neste momento em louvor ao nosso Deus. Bom dia, queridos irmãos, é muito bom estarmos aqui e por isso vamos louvar ao Senhor. falte para nós.
Amém. Que sempre venhamos ter tempo para buscar a Deus e buscar o seu santo nome. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, e alegra os nossos corações, e alegra os nossos corações. Vamos orar agora. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por mais esta oportunidade, por mais esse dia, Senhor Deus, na Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus, e que essa lição venha falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor nos encha, Deus, com a Tua graça, com a Tua presença e com o Teu Santo Espírito, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amando como Jesus. Então, irmãos, falar de amor é algo muito, mas muito agradável. É algo muito bom. Você já se perguntou qual foi o maior ato de amor que já existiu na história da humanidade? Talvez você tenha as suas próprias experiências em relação ao amor. Talvez você tenha os seus próprios conceitos do que é o amor. Ou então você tem a sua própria maneira de pensar, de interpretar, de definir o amor. Mas o fato é que existe um ato de amor singular na história, que é o mais perfeito exemplo de amor que a humanidade já pôde conhecer. Esse amor é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Aí você pode virar para mim e falar assim: mas irmã Simone, nós já ouvimos tanto falar do amor de Jesus, nós já conhecemos esse amor, já conhecemos a história do amor de Jesus, mas esse amor demonstrado por Jesus para com as nossas vidas é sempre algo muito vivo, é algo atual, é algo que se renova a todos os instantes na nossa vida. Isso reflete em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida como pessoas, como seres humanos. E, na verdade, esse maior ato de amor, essa maior demonstração de amor que foi mostrada por Jesus na cruz, segundo o autor desta lição, ele demonstrou esse amor através da sua morte na cruz romana, em favor de pecadores que nada merecem. Jesus, ele se ofereceu para morrer em uma cruz romana por pecadores que nada merecem. Nessa simples frase, nós vamos destacar 3 aspectos desse amor. O primeiro aspecto diz respeito à morte.
Jesus, ele se entregou para a morte. Quando nós falamos dessa questão morte, é algo assim que nos assusta. Nós, como seres humanos, temos a tendência de fugir da morte. Nós queremos fugir. Quando qualquer coisa coloca ameaça, por exemplo, à nossa saúde, nós já procuramos logo um meio de tomar um remédio, de fazer uso de algo que vá nos curar, porque nós não queremos adoecer, nós não queremos morrer, fugimos da morte. Às vezes, quando nós estamos correndo algum risco em algum lugar perigoso, nós queremos sair daquele lugar porque nós não queremos estar exposto ao perigo da morte. Eu não sei se os irmãos já tiveram experiência, por exemplo, quando nós temos os nossos filhos pequenos, né? Eu já tive essa experiência algumas vezes, e o menino está na escola e às vezes ele demora um pouquinho para voltar, para chegar em casa, e está passando do horário e você já fica preocupado sem saber o que está acontecendo com seu filho. Então, isso já deixa a gente incomodado, porque nós não queremos perder. Nós não queremos estar expostos à morte. Mas Jesus, ele se entregou para morrer. Ele escolheu morrer. O segundo aspecto é que Jesus, ele não escolheu morrer de qualquer forma. De uma forma simples. Por um acaso. Não. Jesus, ele se entregou para morrer em uma cruz romana. Morrer em uma cruz romana tem um significado muito forte. Se nós pararmos para analisar, Jesus, ele veio para morrer no tempo exato. Ele sabia que aquele era o tempo. Se talvez Jesus viesse morrer em alguma época, antes daquela época em que a sentença era a cruz, ele poderia ter morrido numa guerra, por uma espada, ou mesmo até, quem sabe, apedrejado. Mas ele não poderia morrer apedrejado ou numa guerra. Ele teria que morrer sofrendo as dores da crucificação, se expondo à humilhação pública, se expondo à vergonha diante dos algozes, das pessoas. Então, ele escolheu morrer naquele momento, daquela forma, até mesmo em cumprimento às profecias que dizia que Jesus seria traspassado, certo? Pelas nossas dores. Então, ele escolheu morrer e uma morte terrível, morte de cruz. E não parou por aí. Ele escolheu morrer por pecadores que nada mereciam, assim como eu e você. Talvez nós podemos pensar assim: puxa vida, nem por alguém que merece nós nos animamos a morrer. Imagine morrer por seres humanos maus, violentos. Se nós começarmos a imaginar o que é o ser humano, do que o ser humano é capaz. O ser humano, ele é capaz de fazer coisas terríveis, assim como fez ao próprio Jesus. Usando de violência, crucificando, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça, colocando pregos em suas mãos e em seus pés, esbofeteando, chicoteando de forma terrível, causando ferimentos e dores. Por essas pessoas, Jesus morreu. Tem um filme que eu acho muito interessante, que se chama Um Ato de Coragem. É um filme que foi produzido em 2002. O ator Denzel Washington, ele interpretou um pai que, ao saber que o seu filho corria risco de morte por causa de um problema no coração seríssimo que não tinha cura, a única solução para o seu filho era um transplante de coração. Mas o pior
é que não havia nenhuma pessoa assim que morresse naquela ocasião, que havia morrido ou doado o órgão com sangue compatível ao do menino. Ele teria que ter um sangue compatível e eles não estavam achando um doador compatível. O único doador compatível com o sangue daquele menino era o próprio pai. E o menino estava lutando contra o tempo. E não aparecia o doador. E ele já tinha poucos dias de vida. Então o seu pai propôs aos médicos que morreria para doar o seu próprio coração para o seu filho. Ele era o único que poderia fazer essa doação. Aquilo gerou muita comoção e até protestos, questões éticas, mas o pai estava disposto a morrer. E eles prepararam tudo para fazer o transplante, para que o pai morresse e fizessem o transplante no menino. Eu não vou contar o resto do filme, né? Porque vocês podem depois assistir. Mas eu quero destacar nisso é que muitas vezes nós, quem sabe, pudéssemos morrer pelo nosso próprio filho ou morrer pelo nosso pai, a quem nós realmente queremos bem, ou por um irmão muito querido, para dar a vida a ele. Nós poderíamos até pensar nisso, trocar a nossa vida por alguém muito querido. Mas o Senhor Jesus, ele se doou por pessoas terríveis. Não foram pessoas queridas, foram pessoas más, pecadoras, assim como eu e você. Então, depois dessas considerações, nós podemos verificar, primeiro, que o amor de Jesus ele foi voluntário. Jesus escolheu morrer voluntariamente, ele se entregou. Aqui no nosso livro, na página 148, no parágrafo 2, diz assim: Jesus escolheu morrer por suas ovelhas, porque as amava. Este exemplo de amor, visto na morte de Jesus na cruz, foi um ato puramente voluntário. O outro aspecto que nós podemos analisar é que o amor de Jesus ele foi substitutivo. O que é um amor substitutivo? O que é isso? É que, na verdade, nós merecíamos morrer para remissão dos nossos próprios pecados. Sabemos que a sentença pelo pecado é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. De qualquer forma, nós, como pecadores, já estamos sentenciados à morte. Mas mesmo assim, essa morte que nós experimentamos, que nós observamos todos os dias, que acontece milhões e milhões de mortes, nenhuma dessas mortes é capaz de remir o pecado, de qualquer que seja. Essa morte tinha que ser a morte de alguém puro, perfeito, de um cordeiro. O único que teria o pré-requisito para morrer seria Jesus. Então Jesus, ele escolheu morrer por mim e por você, porque ele era o único que poderia fazê-lo. Aqui ainda na página 148, no último parágrafo, diz assim: Jesus, ele não tinha de morrer. Jesus mesmo explicou: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Isso quer dizer em lugar de. Jesus dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu me dou em lugar das minhas ovelhas. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo
pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Nós, pecadores, merecemos morrer por nossos próprios pecados, mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a morte que eu e você deveríamos ter morrido. Só Jesus poderia morrer em nosso lugar. Assim como o exemplo do filme que eu dei, só aquele pai tinha o tipo do sangue do seu filho para poder doar o seu coração para ele. Da mesma forma, só Jesus, ele teria as condições de morrer para nos resgatar deste pecado. O amor de Jesus, é o terceiro aspecto aqui, foi sacrificial. O que é esse amor sacrificial? Algumas pessoas, em momentos de dificuldade, de luta, de provas, de dores que estão passando, às vezes a situação é tão difícil que chega mesmo a perguntar: será que Deus me ama? Por permitir que eu passe por esta luta? Por permitir que eu passe por esta dor e por esse sofrimento? Será que Deus me ama realmente? Quando nós vemos a morte, o amor sacrificial de Jesus, o nosso Senhor, isso tudo já é a resposta para esta pergunta. Com certeza, ninguém, se não fosse por amor, teria feito um sacrifício como o que o Senhor Jesus fez por nós. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, de 6 a 8, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a prova do seu grande amor para conosco. O amor de Jesus é pessoal. O que é esse amor pessoal? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou ao mundo, na verdade, né? De tal maneira. Aqui, quando a gente olha esse texto, a gente pode imaginar que esse amor foi um amor generalizado. Que Deus amou o mundo em termos gerais, mas não só em termos gerais. Quando Jesus morreu, ele morreu sim por toda a humanidade e também pela própria criação. Vocês sabiam? O Senhor Jesus morreu, entregou a sua vida para restauração, para resgate de toda a criação, que também foi alcançada pelo pecado do homem. Ela foi comprometida, né? Ela foi alterada, toda a criação, por causa do pecado. E o Senhor Jesus também morreu para a restauração de toda a sua criação. Mas também esse amor, ele foi demonstrado em termos pessoais. João 17, 9, Jesus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Por aqueles que me deste. Então Jesus, ele se sacrificou por cada um de nós. Nós podemos repetir, assim como Paulo: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que possamos repetir as palavras de Paulo. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
O Senhor Jesus, ele me amou e ele se entregou por mim. Nós podemos dizer assim, olha, o Senhor Jesus se entregou por mim. O Senhor Jesus se entregou pelo Paulo, pelo João, pela Francisca, pela Maria, pela Érica, pela Simone, pelo Carlos, pelo Pedro. Ele se entregou por cada um individualmente também. Ó, como ele me ama. Nada poderá nos separar deste amor, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, assim como escreveu Paulo lá em Romanos 8:39. O amor que não merecemos e que Jesus tem por nós, como nós seguidores, é mais do que apenas algo de ser apreciado. Ele precisa ser reproduzido em nossas vidas. O amor de Jesus por nós deve ter um efeito demonstrativo em como tratamos uns aos outros no corpo de Cristo. É maravilhoso nós ouvirmos toda essa demonstração de amor, todo esse exemplo de amor do Senhor Jesus para conosco, mas isso, ele deve sair da teologia do perdão, da teologia da salvação, da justificação, da redenção, para a prática pessoal. Nós devemos colocar este amor em prática. Aí você pode me perguntar assim, mas como? Como é que eu posso demonstrar um amor nesse nível? Só Jesus ele teria condições de amar desta forma. Um amor de entrega, de sacrifício, um amor substitutivo, um amor voluntário. Mas o fato é, queridos, que João escreve assim, que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Isto é um novo mandamento. Amar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos amou. E João ainda escreve: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. Como? Como nós podemos colocar isso em prática? Dar a vida uns pelos outros. Primeiro, o nosso amor ele deve ser voluntário. Aqui na página 151 diz assim: se por definição o amor é uma doação sacrificial de si mesmo pelo bem de outra pessoa, mesmo que a outra pessoa seja indiferente ou indigna, então o que nos motivaria e capacitaria a amar aquele que é desagradável? Justamente, nós precisamos amar aqueles que nos perseguem, que são os nossos inimigos. Porque o próprio Jesus falou, que se nós amarmos os nossos amigos, que vantagem há nisso? Então nós temos que amar aqueles que nos perseguem, que são desagradáveis a nós. Aqueles que são os nossos, vamos dizer, inimigos, Existe uma definição descrita aqui pelo autor chamado amor reacionário. O que é esse amor reacionário? O nome já diz, é um amor de reação. É um comportamento assim de barganha, de troca. Eu amo você se você me amar. Então você primeiro me ama. E depois eu amo você. Primeiro eu tenho que me sentir amado para depois amar. Então, na verdade, o nosso amor, ele não deve ser um amor reacionário, mas o oposto disso chama-se, a uma outra definição que o autor dá, que é
amor superabundante. O que é esse amor superabundante? É o que João diz lá em 1 João 4. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Amados, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse é o amor superabundante, é um amor que vem de Deus. Quando João escreveu isso, que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, isso quer dizer que nós, sem o amor de Deus na nossa vida, não temos condições de amar. Primeiramente, é necessário receber esse amor. Primeiramente, é necessário crer neste amor, entender este amor, viver este amor. Aí sim, quando nós recebemos ou temos o amor de Deus na nossa vida, nós temos condições de amar uns aos outros. Para ficar um pouquinho mais claro aqui, no 4º parágrafo da página 152, o autor diz assim: em outras palavras, em vez de olharmos para o objeto do nosso amor como a fonte de força para o nosso amor, devemos confiar no amor que já recebemos do nosso Senhor. Nós somos as varas enxertadas na videira, que é Cristo, esboçando o seu amor. Sem Ele, nada podemos fazer. João 15:5. Através dele, podemos todas as coisas. Filipenses 4:13. Conhecendo e confiando no amor que o Senhor tem por nós, podemos voluntariamente amar até a pessoa mais desagradável. Para demonstrarmos esse amor, primeiramente nós temos que estar ligados na videira. Quem é a videira? Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Então, essa seiva do amor, nós temos que buscar na fonte que é Jesus Cristo. É de Jesus Cristo que vem essa motivação do nosso amor, para amarmos os outros. Vamos imaginar que uma galha, ela produz fruto quando ela está ligada à árvore, ao tronco da árvore. E justamente é o fruto do amor que nós vamos produzir quando estamos ligados em Cristo. E esse fruto do amor é um fruto que vem do Espírito Santo de Deus. Esse amor voluntário, esse amor sacrificial, esse amor incondicional, nós só podemos produzir através do Espírito Santo na nossa vida. Porque esse amor, ele não pode ser gerado de uma natureza carnal, de uma natureza humana. Esse amor de nós para com o próximo, para com o nosso inimigo, ele é algo que vem do Espírito. Ele não é humano, ele é espiritual na nossa vida. Então, é isso que nós precisamos buscar para amar ao nosso próximo, amar ao nosso irmão. É buscar em Deus, é buscar no Espírito Santo de Deus esse amor. Porque esse amor, ele não é um sentimento. Ninguém amanhece sentindo que está amando alguém. Esse amor é um amor de Deus e é um amor que gera atitudes. Portanto, esse amor vai ter evidências.
esse amor ele vai ter o desdobramento, que são os frutos dele, né? Como nós podemos, por exemplo, demonstrar esse amor para com os nossos irmãos ou para com o nosso próximo? Seria um nosso amor substitutivo. O que seria esse amor substitutivo? Isso é falado lá em Gálatas 6:2 pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar as cargas uns dos outros? Levar as cargas uns dos outros é suportar. Suportar as dificuldades de um irmão. É ser suporte. Muitas vezes nós não queremos ouvir o irmão, não queremos entender o irmão. Muitas vezes nós queremos que a pessoa seja como nós, mas nós devemos entender cada um na sua dificuldade, nas suas limitações, nas suas características, da sua forma. O nosso amor, ele deve ser sacrificial. Como é esse amor sacrificial? Esse amor sacrificial é como diz ainda aqui o apóstolo João: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A palavra aqui é dar, é doação. Esse amor sacrificial é um amor de doação. Nós devemos deixar de lado nosso egoísmo. Às vezes nós só queremos receber. Nós queremos receber atenção, nós queremos receber palavras boas, né, elogios, mas na verdade, quando nós amamos, nós esquecemos o eu e nós vemos as necessidades do nosso irmão. Então nós deixamos de lado o nosso egoísmo e nós procuramos atender ao nosso próximo nas suas questões emocionais, materiais, espirituais, muitas vezes com uma oração, uma palavra, né, de incentivo, de encorajamento. Nós doamos muitas vezes o nosso tempo para estar com o irmão, em comunhão com ele, conversando, ouvindo as suas necessidades, certo? E doando também, não só questões de presença ou tempo, mas quer seja material também, recursos que sejam necessários para os nossos irmãos. Nosso amor deve ser pessoal, ou seja, como diz o apóstolo Paulo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, de 9 a 15. O nosso Senhor, ele nos amou de uma forma pessoal e individualmente. Então, muitas vezes nós precisamos de mostrar a nossa presença para com o irmão. O Senhor Jesus, ele deu um tratamento pessoal, como por exemplo, a Levi, né, aquele cobrador de impostos. O Senhor o alcançou pessoalmente. O Senhor alcançou pessoalmente a mulher samaritana, né, naquele poço. Ele também alcançou os leprosos, aquelas pessoas que estavam possessas de demônio. Ele também alcançou Paulo de Tarso, e o Senhor Jesus alcançou a mim e a você, porque ele trata cada um de uma forma pessoal, de uma forma individual. Assim também nós possamos gastar tempo com os nossos irmãos necessitados, ou até mesmo com pessoas que a gente vê que é difícil a convivência, mas nós precisamos sim gastar tempo com elas. Como você tem gastado o seu tempo com pessoas que são viciadas,
às vezes com um filho que te dá muito trabalho, ou às vezes com algum colega que te persegue lá no serviço. Você tem levado a palavra de Deus, você tem evangelizado essa pessoa, você tem orado por ela. Então, assim que nós devemos agir em relação a essas pessoas. Gastar tempo em oração, buscar uma reconciliação com essas pessoas. Como você tem gastado seu tempo com pessoas doentes, enfermas, que estão muitas vezes hospitalizadas ou até mesmo precisando de uma visita, de um acompanhamento. Nós precisamos de sair da nossa zona de conforto. Essa demonstração de amor, ela muitas vezes é incômoda, mas independente do que sentimos ou das circunstâncias, nós precisamos nos doar, nos entregar incondicionalmente para demonstrar esse amor que vem de Deus. Finalmente, eu tenho uma frase para deixar aqui para os irmãos. Quem expressa o amor de Cristo ama de forma incondicional, sem esperar receber nada em troca, mesmo que isso cause dor. Conforme está escrito por Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 7, eu vou ler aqui para os irmãos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Portanto, nós não precisamos ou não devemos esperar ter um sentimento de conforto, de prazer, de alegria, de satisfação para poder amar alguém. Como foi ministrado na lição do domingo passado, a lição 14, que diz experimentando a alegria como Jesus. E independente da dor ou da tristeza ou do sofrimento, nós precisamos experimentar esta alegria. Da mesma forma, independente das circunstâncias do sofrimento, nós precisamos experimentar a alegria de amar alguém. E que o Senhor Jesus nos dê essa orientação, esse ensino, que o Espírito Santo de Deus complete esta obra nas nossas vidas e nos demonstre, nos mostre, nos ensina como verdadeiramente amar conforme Jesus amou. Então, nesta hora, nós vamos orar, pedindo isso ao Senhor, pedindo essa dádiva ao nosso Deus. Baixe suas cabeças, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Senhor, sabemos que é um tema muito difícil, porque muitas vezes amar exige de nós quebrantamento, exige de nós humildade, exige de nós persistência. E nós precisamos, ó Pai, conhecer verdadeiramente, ó Pai, o que é esse amor, um amor voluntário, um amor incondicional, um amor, ó Pai, sacrificial. Senhor, um amor que não exige nada em troca, mas que é um amor superabundante, um amor que foi demonstrado por Cristo, que nos alcançou, o qual nós podemos desfrutar, ó Pai, desse amor tão glorioso para com as nossas vidas. Ensina-nos a amar, ó Pai, mesmo quando nós estamos rodeados de ódio de alguém para conosco, mesmo quando o mundo está em caos, em ódio, em destruição, que nós possamos amar, que nós possamos ver
que antes de nós amarmos, o Senhor amou. O Senhor amou o meu inimigo, o Senhor amou aquele que me persegue, o Senhor amou aquela vida que é desagradável para comigo. Pai, se o Senhor amou, por que eu não devo amar? Assim como o Senhor amou, é o exemplo que eu devo seguir. Portanto, ó Pai, Espírito Santo de Deus, gere em nós esse fruto do amor para com aqueles que precisam desse amor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos. Coisa maravilhosa, graças a Deus. Mais uma lição, que nós possamos praticar esta lição, que essa lição possa fazer um grande efeito nas nossas vidas e que esta semana que se inicia possa ser uma semana de demonstração, de exercício do nosso amor para com aquelas pessoas que nos cercam. Que Deus possa nos abençoar. Tenha uma excelente manhã, um excelente dia na presença do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém.